Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 21 de novembro de 2019. Tons pastel e mensagens positivas. Autocuidado é tendência no Instagram. Em abril, Camille Pasquarelli, 26, tentava se recuperar do fim de um relacionamento longo e buscava mensagens positivas na internet. Inspirada em páginas como a da ilustradora Lela Brandão, ela decidiu criar um perfil no Instagram para postar frases inspiracionais e pensamentos com foco em superação, acompanhados de ilustrações delicadas. A ideia era dar força a outras mulheres que estivessem passando pela mesma situação que ela. Surgiu assim Inspire Outras, que poderia ter se perdido em meio ao algoritmo da rede social e ficado restrito a alguns poucos amigos e conhecidos de Camille. Acontece que, em pouco mais de 3 meses, a página acumulou mais de 50 mil seguidores. Não dá para saber ao certo o que fez o perfil bombar tão rápido. Camille garante que não usa nenhuma técnica elaborada e nem compra seguidores. Pode ser seu jeitinho expansivo e fácil de conversar refletido nos posts, mas pode ser outra coisa. O perfil se encaixa perfeitamente em uma grande tendência no Instagram, o autocuidado. Em meio a críticas sobre as consequências negativas que tem na saúde mental dos jovens, a própria rede incentiva e promove o conteúdo Good Vibes com ações como a "Eu Go Te Diz Você Consegue", ou "Você Está no Controle da Situação", em tradução livre, uma hashtag semanal para destacar posts desse tipo. No geral, os posts das páginas de autocuidado e autoconhecimento são frases simples que não vão mudar a sua perspectiva sobre o universo. Mas esse nem é o objetivo, garantem as administradoras de algumas contas, entrevistadas pelo TAB. Camille conta que a página ajudou tanto que nem sobrou tempo para ficar mal com o fim do relacionamento. Nessa de desenhar e procurar frases para inspirar outras pessoas, eu acabei me inspirando. É uma via de mão dupla. Posts em tons pastel com frases de empoderamento e combate à ansiedade e ilustrações em linhas minimalistas estão por toda a parte. Se você já viu algum no seu feed, ele tem grandes chances de ser da @obviousagência. O perfil é gerido por uma equipe específica da Obvious e não traz publicações comerciais. A ideia é ser o conteúdo do seu feed para dar um respiro e você se sentir abraçada, afirma Marcela Ceribelli, diretora da plataforma de conteúdo Obvious. Aos 29 anos, ela entende os anseios bons e ruins dos millennials por fazer parte desse grupo, e também os da geração Z, porque trabalha com tendências. A depressão e a ansiedade são as doenças do século, e quando a geração mais nova chegar aos 30, vai ser uma epidemia. A procura pela saúde mental vai ter que ser de todo mundo, reflete. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma das principais causas de adoecimento entre os jovens. Marcela deixa claro que não tem pretensão de curar ninguém. Não podemos ser levianos com o que estamos fazendo, não vamos prometer curar a depressão de ninguém. Ajuda profissional enquanto se propõe apenas a fazer o seguidor respirar e pensar um pouco na vida fora das redes sociais. Esse tipo de post não faz mal a ninguém, avalia a psicóloga Malu Duprat, do Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação da PUC São Paulo. Eu acho que vai um pouco na linha da autoajuda. É algo que tem a proposta de dar um alento num momento de dúvida ou inquietação, típico principalmente da adolescência, afirma Malu. Além disso, vai ao encontro do hábito de procurar se identificar com outras pessoas pelas redes sociais, diz a psicóloga. O problema, diz Malu, é o autodiagnóstico.
Quando a pessoa lê alguma coisa e decide, por exemplo, que tem ansiedade ou depressão, pode passar a se conduzir dentro desse padrão, afirma a psicóloga. Nesse caso, há um risco de se transformar em doenças, sentimentos que são naturais. Todo mundo tem altos e baixos. Mas faz sentido promover o cuidado da mente e a paz interior numa rede social como o Instagram. Publicar na internet mensagens incentivando a desconexão parece um pouco contraditório, mas Marcela não vê problema em falar que as redes podem ser tóxicas e avisar as seguidoras para darem um tempinho. É bem irônico, mas seria uma mentira falar que é saudável ficar no sofá trocando mensagem. José Carlos de Luca, em seu livro Cura e Libertação, afirma: quem deseja cura e libertação para sua vida precisa fazer do perdão uma prática diária e permanente. Comece esse trabalho agora mesmo, tão logo termine esta crônica. Gosto de um exercício mental que realizo imaginando minhas mágoas e culpas como balões que estão presos em meu corpo. Tudo o que tenho a fazer para perdoar é retirar os nós que me prendem a esses balões e soltá-los no ar. Visualizo fortemente os balões subindo às alturas até desaparecem por completo da minha visão e da minha vida. Faço isso com imensa vontade de querer me desligar definitivamente do mal que entrou em mim. Sugiro que você faça esse exercício sentindo Jesus ao seu lado, ajudando-o a soltar os balões e levá-los para bem longe da sua vida. Perdoar é isso: soltar, libertar-se de algo que nos amarra ao sofrimento, deixar ir o que nos machuca. Mas é preciso querer soltar, querer se desligar, porque muitos preferem segurar a mágoa ou a culpa para punirem aqueles que o ofenderam ou flagelarem-se com o próprio sofrimento. Eu compararia essa atitude com um verdadeiro suicídio. Quem não perdoa ao próximo ou a si mesmo está se matando aos poucos. O perdão é assim o mais eficiente remédio para a cura e libertação de nossos males. Mas a decisão de tomar o remédio é de cada um de nós. Temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Dificilmente admitimos a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Sempre será mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro, seja ele o chefe, o empregado, o professor, o cônjuge, o parente, o governo, etc. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam da acusação de serem os responsáveis pelos nossos tropeços. Quanto à possibilidade de sofrermos uma influência espiritual, não se pode negar que os espíritos inferiores conseguem interferir negativamente em nossa vida, tanto quanto os bons espíritos atuam em nosso favor. Porém, a lição de André Luiz, entidade espiritual que se manifestou através de Francisco Cândido Xavier, é no sentido de que a maior parte das dificuldades que hoje defrontamos resulta da natureza de nossas ações ou omissões e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual, acaso esteja ocorrendo, sempre será como causa secundária e nunca como causa principal dos nossos problemas. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Deve haver algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora com o mal que ainda existe dentro de nós. Nenhum espírito inferior entrar na minha vida se não tiver encontrado alguma porta que deixei aberta. Por tal razão é que André Luiz adverte para não acusarmos os espíritos como responsáveis diretos pelos nossos fracassos. Note que interessante, é uma entidade espiritual, no caso André Luiz, quem está dizendo para não acusarmos os espíritos pelas nossas quedas. André Luiz está no mundo espiritual e por isso tem maior amplitude de visão sobre o assunto. A interferência espiritual negativa pode até ocorrer, agravando nossos padecimentos, mas ela não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal somos nós.
Essa é a verdade que precisamos encarar com maturidade. Não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar as energias negativas de nossa vida se nós somos a própria energia negativa pulsando 24 horas por dia. Não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuamos amaldiçoando a vida e as pessoas. Como querer que o passe nos cure se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? De que forma posso desejar que meus caminhos se abram se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? De que nos adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela dos nossos talentos? As companhias espirituais e as energias que nos circundam são atraídas pela nossa forma de agir, pensar e falar. E para que possamos reparar melhor em nós mesmos, o Espírito Sheila, através de Chico Xavier, oferece-nos uma lista de 10 sinais de alarme indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação espiritual quando entramos na faixa da impaciência. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos, através do álcool ou do entorpecente. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Vamos meditar nesses pontos, refletir que através deles poderemos mergulhar num padrão de energias negativas que trarão embaraços à nossa vida. E, se já nos sentimos ligados a essas forças perturbadoras da nossa paz, procuremos o socorro espiritual no templo da nossa fé, mas guardando a certeza de que precisamos paralelamente extinguir as labaredas das inclinações infelizes. Afinal de contas, como afirmava Chico Xavier, não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de novembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.